Fala, juventude. Vamos filosofar um pouco? Já dizia Aristóteles, o espanto é o começo da ciência. Mas o que é ciência? É um conjunto de verdades encadeadas pela lógica, de maneira a formar um sistema coerente. É quando conhecemos certos fatos através de suas causas e de suas leis. As descobertas nascem da curiosidade, da necessidade de se entender e explicar as coisas. Os fatos, quando são observados, geram perguntas, formulam-se as hipóteses. Quando as hipóteses são testadas e comprovadas, transformam-se em leis. Assim é que, para chamar algo de ciência, ela tem que ter um objeto de estudo, por exemplo, plantas, corpo humano, astros, método de pesquisa, métodos, por exemplo, para se chegar à descoberta de uma vacina, e leis próprias, as leis de Mendel na genética, lei da oferta e da procura na economia, lei da gravidade na física e por aí vai. Para constatarmos o caráter científico de alguma matéria, ela tem que satisfazer esses 3 requisitos básicos. Então, por que chamamos o espiritismo de ciência? Porque ele nasceu da observação dos fatos. Esses fatos foram classificados, foram geradas as hipóteses, elas foram validadas e foram descobertas as sábias leis que regem o destino dos seres. Então vamos lá, objeto de estudo, os espíritos. Método de pesquisa, mediunidade, que demonstra a existência e a sobrevivência do espírito, bem como a sua evolução. As leis próprias são as leis morais. Elas estão citadas no Livro dos Espíritos e têm suas consequências lógicas, após analisados os fenômenos, entendidas as suas causas e consequências, sem jamais discordar da ciência e de seus postulados. Só que o Espiritismo é um triângulo de forças espirituais. Por quê? Porque ele também tem um componente filosófico e religioso. Então vamos lá. Apenas a ciência não seria suficiente para transformar o homem para melhor. É preciso entender a origem e a finalidade da existência. Quem somos? De onde viemos e para onde vamos? Assim é que ciência e filosofia vinculam à Terra uma figura simbólica, material, mas a religião é o ângulo divino que liga a Terra ao céu. E o Espiritismo é uma religião moderna, porque em vez de ter uma fé imposta, onde diz que uma coisa é porque é e ninguém explica nada, que são os chamados dogmas, ela tem uma fé raciocinada, que você deduz as coisas, você conclui por uma sequência lógica de fatos. Na verdade, a religião está ligada com a filosofia, porque tanto uma como outra pretendem resolver o enigma do universo, da vida, dando uma interpretação da realidade. O que diferencia as duas é a origem dessa interpretação, a forma de se interpretar. Uma tem como base o conhecimento racional e a outra se baseia na fé. Podemos então concluir, como diz Kardec, que para ter uma fé racional, ela precisa encarar a verdade, face a face, em todas as épocas da humanidade. Então, essa é uma filosofia também. Então, tudo que contribui para unir criatura e criador, desde que esteja fundamentado em um conjunto de princípios básicos, é uma doutrina, né? Gera uma doutrina e isso é o que chamamos de religião. Mas por que as pessoas às vezes são tão resistentes às religiões? Bom, a gente sabe que as religiões no começo, né, elas eram grotescas, tinham sacrifícios humanos. Depois elas até evoluíram, passaram para sacrifícios de animais, o que não deixa de ser ainda primitivo. Adoração a deuses de pedra, adoração de imagem, comércio. A gente sabe que houve venda de perdão, venda de relíquia religiosa e por aí vai. E com Jesus, qual que é o sacrifício necessário, né? É o do próprio crente, para que ele elimine a animalidade presente em si mesmo. Não é eliminando animais que você se purifica, é eliminando o animal que existe em você, a fera que ainda existe em você, né? O problema é que, devido à sua ignorância, orgulho e egoísmo, o homem usou a religião para abusar de outros homens. É por isso que muitos têm tanta resistência, mas esse renderia um outro programa. O Espiritismo busca justamente retomar essa ligação direta com Deus, mas sem mistérios, ou seja, todos podem aprender, todos podem entender, sem ritos,
sem intermediários, porque ela se dá pela autoinstrução. Cada um pode ler, se autoinstruir, se autoanalisar e pelo trabalho interior. Para que haja uma marcha equilibrada do espírito em evolução, faz-se necessário o funcionamento desses dois fatores, ciência e religião. Imaginem religião sem ciência. É um dogmatismo puro, é obscurantismo, aquela coisa de é porque é. E o homem do século XXI não aguenta mais isso. E ciência sem religião? Catástrofe. São as pessoas que sabem muito e amam pouco. Por isso é que os espíritos superiores nos dizem que chegou a hora do coração dar um basta no cérebro e provar que só o amor redime pela eternidade.